Fundamento de Antropologia e Sociologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza, professor Alexandre Carneiro. Essa discussão é importante e, portanto, nós estamos fortalecendo os argumentos e as nossas gravações acerca desse tema. Bom, a antropologia é uma disciplina recente, como vocês muito bem sabem. Ela é da segunda metade do século XIX, surge num contexto caracterizado por uma sequência de revoluções culturais que incidirão no continente europeu. Revoluções econômicas e políticas, religiosas, artísticas, um avanço significativo da ciência na modernidade. Esse é o ambiente histórico no qual a antropologia surge como disciplina científica. Ela se estrutura a partir da designação do seu objeto de análise, buscando exercer um papel relevante dentro desse contexto de mudanças sociais. Diferentemente de outras trajetórias produzidas por outras análises humanas, a antropologia, ao invés de voltar-se para o estudo das comunidades urbanas, dos centros urbanos da época, vai interessar-se pelos grupos primitivos, por comunidades arcaicas, e efetivamente pelo menos duas razões justificam isso. Em primeiro lugar, a disciplina nascente pouco tinha a falar acerca dos mega acontecimentos que se instalaram no tecido da sociedade europeia. Portanto, tudo era muito recente e pouco se havia dito acerca desse grande evento. Por outro lado, a antropologia parece estar convicta que, estudando a partir das comunidades simples, ela poderia encontrar elementos importantes para deslocar esses estudos em comunidades complexas. O fato é que o início da antropologia também vai se caracterizar por um trabalho de pesquisa voltado para comunidades primitivas arcaicas. Esse objeto vai se modificando ao longo do tempo. Das comunidades arcaicas, ela se desloca para o campesinato, e do campesinato ela então vai assumir definitivamente o estudo de todo e qualquer grupo humano, a despeito das suas realidades geográficas e históricas. O fato é que nós temos uma antropologia nascente na segunda metade do século XIX. E toda a ciência, como não poderia deixar de ser, ela está pautada no discurso fundador. Ou seja, são as ideias iniciais, o marco teórico inicial que vai patrocinar, orientar todo o processo de pesquisa. Se o discurso fundador, se o marco teórico, se a estrutura do conhecimento é fundamental para todo tipo de pesquisa, inclusive aquelas que nós reputamos de mais avançadas, efetivamente que o início da antropologia vai requerer muito mais ainda a existência de um marco teórico, de um arcabouço teórico que atue como centro de orientação e de comando dos movimentos iniciais das pesquisas antropológicas. Muito bem, a importância dessa discussão, portanto, me parece fundamental, e o que de fato nós pretendemos é focar nesse discurso fundador, apresentá-lo, ao mesmo tempo demonstrar de que forma ele está sustentado e reconhecer nesse discurso fundador uma classificação. Muito bem, o discurso fundador da antropologia nascente na segunda metade do século XIX vai estar subdividida em duas grandes contribuições. A primeira contribuição de natureza etnográfica e a segunda contribuição de natureza teórica. E é exatamente dentro desse campo que se concentra aquilo que nós estamos chamando de discurso fundador da antropologia.
De um lado, a etnografia vai ter um papel significativamente importante na formação dessa base discursiva, nessa base de conhecimento. Por outro lado, as pesquisas teóricas dará também uma contribuição importantíssima para compor a base discursiva e de conhecimento desse momento inicial da antropologia. É claro que são duas contribuições importantíssimas e não caberia inquirir ou discutir acerca de qual é a maior contribuição. A ciência opera a partir de duas importantes vias e muito difícil pensar a independência total, o desenlace total de uma via sem a outra. Nós estamos falando das pesquisas empíricas e das pesquisas teóricas que num certo sentido, é exatamente isso que nós estamos propondo. Volume significativo de orientações que a instituição acadêmica da disciplina antropológica vai estruturar, tem como fonte a experiência de campo, que é rica, extraordinária, é inovadora, um trabalho prenhe de experiências. Portanto, não se discute a importância da pesquisa empírica no campo da produção do conhecimento acadêmico e, efetivamente, não se pode questionar também a igual contribuição e importância do marco teórico, das pesquisas teóricas e bibliográficas no campo da pesquisa científica. O fato é que a antropologia não está desguarnecida, essa é a questão. E não poderia ser diferente. É uma disciplina recente, nascente, que vai amparar o seu trabalho naquilo que, no momento, a própria disciplina dispõe enquanto marco teórico, armazém de conhecimento que se pode agregar até aquele momento. É claro que deve-se considerar muitas questões a esse respeito. Portanto, nós temos um trabalho de pesquisa que é construído dentro de um passo pequeníssimo de tempo. Isso, evidentemente, que tem implicações e traz implicações. O que se deve considerar nessa abordagem é o papel importante que é esse arcabouço de conhecimento vai exercer no momento em que a disciplina vai precisar dar os seus primeiros passos, produzir os seus primeiros movimentos. Como nós já havíamos muito bem falado, existem duas ordens de contribuição para o discurso fundador da antropologia. Portanto, duas tipologias. Uma contribuição de natureza etnográfica e uma contribuição de natureza teórica. Dois autores são importantíssimos nessa contribuição de natureza etnográfica e dois autores são importantíssimos para essa contribuição de natureza teórica. Muito bem, a contribuição etnográfica vai destacar o trabalho de Franz Boas e de Bronisław Malinowski e a contribuição teórica vai destacar o pensamento durkheimiano e o pensamento de Marcel Mauss. Eu acredito que esses autores são suficientes para nos dar uma ideia bastante substanciosa de como a antropologia, em princípio, ela vai estruturar a base da sua reflexão que orientará, que comandará os passos iniciais que a disciplina dará. Bom, o Boas é um pesquisador norte-americano. Na verdade, não é o primeiro grande nome da antropologia, a gente precisa colocar o trabalho feito por Morgan. Mas o Boas tem prerrogativas muito específicas e muito importantes no seu trabalho. Ele é fundador de uma escola antropológica norte-americana, portanto, o seu trabalho abre espaço para o surgimento de valores importantes da antropologia, como Koebel, Louvier, Sapir, Rescovitch, Lincoln, Ruth Benedict, Margaret Mead. Todos esses pensadores são oriundos do trabalho e da escola
e da escola criada por Franz Boas. Bom, o Franz Boas vai se caracterizar pela busca de uma precisão da coleta de dados. Nele se elimina definitivamente a dicotomia entre a coleta de dados e a produção teórica e a avaliação desses dados. Se anteriormente um era o coletor de dados e o outro o processador, se estabelecia essa distância e evidentemente que alguns problemas que se criava com essa dicotomia, com o Franz Boas, essa dicotomia é eliminada. As experiências etnográficas desse autor tiveram um papel importantíssimo na abertura de novos horizontes de análise da disciplina nascente. A pesquisa com os esquimós tem um papel importantíssimo nesse aspecto e efetivamente fortalecerá cada vez mais a ideia de que o teórico e o observador devem necessariamente ser a mesma pessoa. É através do trabalho realizado a partir do labor do Franz Boas que se dará importância às microsociedades e a importância delas ser submetidas a uma observação eminentemente de natureza antropológica. Bom, para o Franz Boas não existe distinção entre objeto nobre e objeto indigno. A antropologia ganha com Franz Boas uma certa idoneidade, uma certa maturidade em relação à designação do objeto de análise e as orientações no que diz respeito à execução de pesquisa de campo. É com Franz Boas que definitivamente se reconhece a importância do pesquisador dominar a linguagem dos povos pesquisados. Isso vai propor um avanço significativo da antropologia no campo da linguística, com contribuições inimagináveis que o braço linguístico atribuirá ao trabalho antropológico. Se de um lado você tem essa grande contribuição do Boas, de outro lado a gente não pode ignorar a contribuição de Bronisław Malinowski. Portanto, você tem um pesquisador que radicaliza a etnografia. E por que ele radicaliza a etnografia? Porque Franz Boas demorava mais de um ano no trabalho etnográfico. Ele estendeu o trabalho etnográfico ao seu limite, distanciando-se dos centros urbanos, distanciando-se do seu lugar de origem e mergulhando radicalmente nas culturas pesquisadas. Bom, a sua mais importante pesquisa foi publicada na obra Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Pacífico Sul, nas Ilhas Trobriand, o Malinowski acaba presenteando a antropologia com um trabalho da mais altíssima qualidade. Outros objetos de pesquisa vão se situar na Austrália, no Arizona e na África Oriental. Bom, o Malinowski vai presentear a antropologia com um método de coleta de dados. E isso me parece extremamente fundamental. E uma teoria no campo etnográfico que me parece válida e vigorosa, inclusive quando nós pensamos na pesquisa de campo da contemporaneidade. Bom, a coleta de dados na perspectiva do Malinowski deve considerar 3 aspectos da vida comunitária, do comportamento social. Ele vai designar esses 3 aspectos como sendo esqueleto cultural, carne e sangue cultural e espírito nativo. O esqueleto cultural para o autor são as estruturas conceituais gerais que determinam a vida da comunidade. A carne e o sangue representam os atos do cotidiano, individuais e grupais, e ele denomina espírito nativo os estados subjetivos
da forma como as pessoas reagem à sua própria cultura. Na verdade, o autor presentia a antropologia com um paradigma experimental significativo, oriundo do trabalho praticado na pesquisa de campo. O contato com sociedades matriarcais permitiu a esse autor propor discussões de caráter absurdamente inovador, como, por exemplo, uma reação contundente à teoria do complexo de Édipo, quando você passa a observar sociedades de tradição matrilinear. Em Boas e Malinowski, nós temos essas duas grandes contribuições de natureza etnográfica. As contribuições de natureza teórica vão nos levar a um contato bastante familiar, porque Durkheim é tio de Marcel Mauss. E esses são os dois grandes nomes que vão dar à antropologia a base teórica que lhe era necessária na constituição do seu estatuto de cientificidade. O nome de Durkheim está relacionado à fundação de diversas disciplinas científicas, está relacionado à sociologia, à antropologia, e o seu nome também está relacionado à sociologia e à antropologia jurídica. É um pensador francês de 1858 que introduziu inclusive a sociologia no ambiente acadêmico. Um pesquisador sério, convicto e coerente nas suas proposições. Bom, a pergunta é: qual a contribuição teórica que o Durkheim vai propor à antropologia? Nós poderíamos afirmar que essa grande contribuição é a designação do fato social, é dar clareza e, ao mesmo tempo, propor objetivamente o que deve circunscrever o interesse da pesquisa antropológica. E, nesse aspecto, o objeto da pesquisa antropológica deve ser o fato social. Em Durkheim, o fato social é um comportamento coletivo que tem o poder de fora do indivíduo exercer sobre ele coerção e se generalizando, se disseminando em todo o tecido da sociedade. Para o Durkheim, esse deve ser o objetivo da antropologia, o estudo desses acontecimentos com esse tipo de envergadura, com esse tipo de alcance. Interessa e deve interessar a antropologia os fenômenos de natureza coletiva. No outro aspecto, a antropologia deve estar voltada para o estudo da cultura. Bom, a contribuição durkheimiana não se limita apenas a designar o fato social, mas, acima de tudo, a oferecer à disciplina critérios mediante os quais se pode distinguir o fato social de outros eventos que incidem no interior da sociedade. Por essa razão, para Durkheim, o fato social possui 3 propriedades que devem ser reconhecidas na pesquisa científica: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Bom, por exterioridade se parte do pressuposto de que o fato social nasce sempre no âmbito da coletividade e se impõe ao indivíduo. Portanto, é exterioridade em relação ao indivíduo. Efetivamente, o indivíduo não seria capaz de produzir um fenômeno da envergadura do fato social. Apenas uma entidade com grandeza igual ou superior poderia ser capaz de instituir um fenômeno da grandeza do fato social. E, nesse aspecto, o fato social é prerrogativa da sociedade e não prerrogativa do indivíduo. Uma vez nascendo na sociedade, uma vez instituído socialmente, passa a ser imposto pelo grupo, pela sociedade ao indivíduo. Todos nós não ignoramos essa ditadura que o grupo exerce sobre o indivíduo.
que a organização social exerce sobre o membro, sobre a pessoa. E isso vai determinar a força do fato social, porque a sua força reside exatamente na coletividade, na capacidade que o fato social constitui uma represa da energia coletiva, e nisso está a força da sua imposição, a sua presença imperativa no campo das relações, no campo das relações humanas. Não se pode simplesmente abdicar de um fato social ou se dispor contra ele. Tamanha é a força da energia que o sustenta e que se o mantém, e a reação dramática que se estabelece contra aqueles que se opõem. Muito bem, mas além da exterioridade, a coercitividade é uma das características fundamentais. Segundo o autor, o fato social se impõe ao indivíduo, quer o indivíduo queira, quer não. E nesse aspecto, o fato social tem um poder tão significativo e incisivo na condução do comportamento dos indivíduos, de maneira tal que o fato social é capaz, inclusive, de produzir o próprio gosto, é capaz de produzir a própria vontade, se considerarmos o processo pedagógico da educação e da socialização ao qual os indivíduos se submetem. Muitas vezes, quando nós afirmamos que gostamos de uma coisa ou outra, que apreciamos um tipo de alimento ou outro, essa apreciação é fruto de um trabalho de socialização, um trabalho de educação, um trabalho de circunscrição e de enquadramento social, como muito bem o autor vai propor na transição do ser biológico no ser social. E, finalmente, a generalidade, como um poder que o fato social tem de se disseminar. O que não significa dizer que todo fato social deva ser obedecido. Ele deve ser identificado e reconhecido e obedecido dentro de determinados critérios. Você imagina, por exemplo, que um determinado tipo de lazer, um determinado tipo de alimento, dentro de uma gastronomia, constitui um fato social, mas muitas pessoas não se adequam a determinados alimentos e, portanto, se abstêm do seu uso. Ou a mesma coisa pode se dizer em relação a uma dança, a um tipo de divertimento que a pessoa se omita de participar em função do seu gosto pessoal. O fato da pessoa não gostar ou omitir-se da participação não significa dizer que o fato social deixe de ser fato social. Significa dizer que em determinadas áreas dos fatos sociais, o indivíduo tem a liberdade, ele lida com o poder permissivo, com a faculdade permissiva do fato social, de maneira tal que se o indivíduo quer, ele faz, e se o indivíduo não quer, ele não faz. Isso não vai se aplicar, por exemplo, a outros tipos de fatos sociais em que os indivíduos são obrigados a inquestionavelmente se submeter a ele, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, a adoção burocrática de procedimentos que caracterizam o contrato e coisas dessa natureza. Portanto, me parece essa ser uma das grandes contribuições do Durkheim à antropologia nascente. A abordagem do fato social também é uma contribuição muito especial do Durkheim, sobretudo a ideia de que o fato social é uma coisa, deve ser tratado como coisa, deve ser pesquisado como sendo uma coisa, e na verdade o autor está discutindo e pondo na mesa uma discussão sobre a questão da objetividade. Muito bem, Marcel Mauss dá continuidade aos trabalhos de pesquisa do Durkheim e tanto concorda como vai distinguir-se do pensamento do seu tio em relação a muitos aspectos. Por exemplo, Durkheim defendia que a antropologia era uma subdisciplina da sociologia, no que não concordava Marcel Mauss, de maneira tal que durante toda a sua vida e o seu trabalho acadêmico esforçou-se para que a antropologia conquistasse seu estatuto de autonomia em relação à antropologia. Outro aspecto fundamental que vai estabelecer essa distinção entre um pesquisador e outro era que, enquanto Durkheim entendia que o fato social deveria ser trabalhado como coisa e, portanto, ser estudado de fora, o Marcel Mauss entendia que a pesquisa deveria explorar tanto fora quanto dentro, de maneira tal que a concepção da blindagem do pesquisador fosse considerada, mas ao mesmo tempo se considerasse a importância da vivência no campo da pesquisa antropológica. No entanto,
possivelmente a grande contribuição de Marcel Mauss, ela se situe na designação daquilo que o autor vai propor como sendo realidade social total. A realidade social total pressupõe que o objeto deve ser estudado em todas as suas dimensões e inserido dentro do seu próprio sistema, de tal forma que o estudo de uma determinada comunidade nos levaria a ver todos os aspectos constitutivos dessa sociedade, o econômico, o político, o religioso, o familiar, as áreas de lazer, gastronômicas, e de maneira tal que o desafio da antropologia no Marcel Mauss vai incorporar essa tarefa enorme e robusta da pesquisa, de tentar dar conta daquilo que o autor vai denominar de realidade social total. Bom, em suma, nessa breve apresentação, nós estamos destacando o discurso fundador da antropologia. Esse discurso vai exercer um papel significativo na delineação dos primeiros movimentos que a antropologia dará logo após o seu advento. Esse discurso, como nós muito bem propusemos nas nossas palavras, ele possui uma classificação. Ele tem uma contribuição etnográfica e também tem uma contribuição teórica. Bom, com essa breve exposição, eu espero que as ideias e, ao mesmo tempo, o domínio temático deste assunto seja possível e a gente possa, evidentemente, fortalecer